Nesse vídeo, nós vamos aprender a trabalhar com variáveis numéricas para armazenar números reais. Na linguagem C, nós temos dois tipos de dados que representam o conjunto dos números reais. São as variáveis do tipo float e as variáveis do tipo double. Vamos supor que nesse programa nós quiséssemos então trabalhar com duas variáveis para armazenar valores do tipo real e vamos escolher as variáveis do tipo float. Então, lembrando, sempre que eu preciso definir uma variável, eu preciso estabelecer o tipo e depois o nome. Então, nós queremos guardar variáveis numéricas, guardar valores numéricos, e nós queremos que esses valores possam ser do tipo real. Então, nós vamos definir uma variável do tipo float. Esse é o tipo da minha variável, e depois vem o nome da variável. Lembrando que o nome da variável precisa inicializar com uma letra, não pode ter espaço em branco e não pode ter caractere especial. Então, defini a primeira variável e vou definir a segunda variável. Essas são as minhas variáveis. São as duas do tipo float, significa que em cada uma delas eu posso guardar um valor do tipo real. Para exibir as variáveis, o comando de saída é o comando printf, abre parênteses, abre aspas, a mensagem que eu quero que apareça na tela. Então, eu vou colocar para aparecer na tela os valores das variáveis, dois pontos, e aí eu quero buscar o conteúdo que está armazenado na memória. Se eu, nesse momento, colocar valor 1, o compilador da linguagem C entende que é para exibir a palavra valor 1 e não o conteúdo da variável valor 1. Para eu conseguir exibir o conteúdo da variável, eu preciso usar o caractere de controle que indica que nesta posição irá aparecer um conteúdo de memória. Cada tipo de dados tem um caractere de controle correspondente. Para o tipo float, o caractere correspondente é o símbolo de percentual e a letra F. F de float. Eu quero mostrar outra variável, %f, F de float. E, fora das aspas, a variável que eu quero que seja exibida. Primeiro eu quero mostrar o valor 1 e depois eu quero mostrar o valor 2. Finalizo o comando e aqui eu tenho o comando printf, que vai buscar o conteúdo da memória e vai exibir. Só que para ter algum valor, nós precisamos guardar o valor na variável. Então, nós estamos trabalhando com o comando de atribuição, que na linguagem C é o símbolo igual. E aí, eu coloco o número que eu quero armazenar na variável. Vamos supor que eu queira armazenar o número 5.6. Sempre ponto, porque nós estamos trabalhando no sistema americano e o decimal é o ponto. O nosso decimal é a vírgula, no sistema americano é o ponto. E no valor 2, eu quero guardar, na variável valor 2, eu quero guardar o número 3.9. E aí eu tenho os valores armazenados e quando eu compilar e executar esse programa, ele vai buscar o conteúdo das variáveis e exibir na tela. O meu programa precisa ser salvo. Uma vez que ele está salvo, nós podemos ir no menu Executar, Compilar. Sem erros, menu Executar,
opção executar. E aí nós vimos os valores armazenados. O primeiro valor que ele mostra é o 5.6 da variável valor 1 e o segundo valor que ele mostra é o valor 3.9, que corresponde à variável valor 2. Por que aparece todos esses zeros depois do ponto, se lá no programa nós não colocamos os zeros? Porque esse é o formato do tipo de dado. Então, aquela quantidade de casas que ele tem depois do ponto é a precisão do tipo de dado. Então, ele sempre vai mostrar, não tem como eu diminuir isso. O que eu poderia fazer é, na hora de mostrar, não mostrar essa quantidade de zeros. Mas isso nós vamos deixar para outro vídeo. O que nós podemos fazer agora é tirar aquela mensagem do pressione qualquer tecla, que nós já sabemos como fazer, e colocar ela para a linha de baixo. Fechamos aqui, lá onde eu quero que quebre a linha, contra a barra N, alteramos o programa. Sempre que o programa é alterado, ele precisa ser salvo e depois compilado e depois executado. Agora, nós colocamos a linha de baixo. Colocamos a mensagem na linha de baixo. Na linguagem C, nós ainda temos um outro tipo de dado que pode ser utilizado para fazer o armazenamento de valores do tipo real, que são as variáveis do tipo double. Double é uma variável que armazena números reais com uma precisão maior do que o float, ou seja, eu posso guardar números maiores num tipo de dado double do que eu consigo guardar numa variável do tipo float. Então, vamos lá definir a variável double. Vou chamar ela de num1. Já vou fazer a atribuição, vou guardar nela o valor 4.2 e vou definir uma outra variável, num2, e vou atribuir a essa variável o valor 7.3. Para mostrar o conteúdo de uma variável do tipo double, utiliza-se o mesmo comando, printf, mas para exibir uma variável do tipo double, o caractere de controle é LF, de long float, porque é isso que o double é. O double é uma variável float com uma precisão maior. E aqui a variável num2. Vou colocar uma mensagem aqui para diferenciar uma da outra. Essa aqui é o float e esse segundo print é as variáveis double. Alteramos o código, salva, compila e executa. Ali estão as minhas variáveis. As variáveis float, 5.6, 3.9 e as variáveis double, 4.2 e 7.3. Observem que os zeros, depois do ponto decimal, aparecem nos dois tipos de dados. Conforme eu falei, a diferença entre os dois tipos é que o double eu consigo armazenar valores maiores, porque ela tem uma precisão maior. Mas, para os nossos problemas de sala de aula, basta utilizar uma delas.